Galera, beleza? Bom dia, porque eu estou de manhã. Professor Rogério aí deixando mais um videozinho top para vocês aí, uma revisão, tá? Uma revisão aí para ajudar na prova de vocês, galera. Então eu espero que essa revisão seja muito útil a todos aí, prometi. Então estou fazendo essa revisão top aí, tá ok? Então vamos acompanhar a revisão, vamos ler, vamos ver, vamos estudar que vai ser nota garantida boa aí na prova de vocês, tá ok? E depois, se puderem, curte lá o canal que todo vídeo novo que tiver vai chegar para vocês aí. Tem sempre uma aula diferente aí, galera. Desculpe aqui, vou desligar aqui só um minutinho, desligar aqui o botar aqui só um minuto, pessoal. Pequena falha de gravação, botei ele em modo avião para não sermos incomodados aí novamente. Então, pessoal, vamos lá na revisão de vocês, né? Vamos começar com as heranças do período colonial. Não se preocupem com a carinha atrapalhando a letra, que daqui a pouco eu tiro ela do lugar. Mesmo com o aumento da produção no campo e da integração entre a indústria e a agricultura, parte da população da América do Sul sofre com a falta de alimento, além, é claro, de conflitos, grilagens de terra. Sabemos que todos esses problemas são heranças ainda do período colonial. Por que são heranças do período colonial? Porque tivemos um período colonial no Brasil, fomos uma colônia portuguesa de exploração, ou seja, Portugal só queria explorar os nossos recursos naturais. Para o Brasil, depois veio para cá, trouxeram a cana-de-açúcar, então estavam usando o solo que era de boa qualidade para a plantação de cana-de-açúcar, depois o café. Lembrando, fomos sempre uma monocultura do sistema de plantation. Fomos uma monocultura do sistema de plantation, ou seja, produção voltada para o mercado externo, a princípio para o mercado europeu, que comprava aí nossa produção. Agora, posterior, a gente vende para os Estados Unidos, também vendemos para a Ásia, vendemos para o Oriente Médio, para a Europa, para alguns países da África. Então, mas mesmo assim, sempre deixamos a nossa população acabando, que nós ficamos desabastecidos, porque vendemos quase toda a nossa produção para o mercado externo, que também é uma herança desse período aí colonial. Uma coisa muito interessante, pessoal, é que temos esses problemas e ninguém faz nada, Olha só, conflitos de terra. Conflitos de terra por quê? Porque o homem branco quer tomar a terra do índio. A grilagem, o que é a grilagem? A grilagem é aquela terra que pertence ao governo, o cara vai lá, invade, demarca, consegue um cara para falsificar um documento, Aí ele pega esse documento, faz um documento, coloca numa caixa cheia de grilo. Esse grilo ele vai defecar, urinar ali soltar seus resíduos naquela caixa durante um tempo e dar um aspecto de envelhecido do papel. Aí o cara diz que ele tem aquele papel ali desde a época do Brasil colônia ainda. Então por isso a gente chama isso de grilagem, esse nome aí. São terras aí que são devolutas, terras do governo, que as pessoas falsificam o documento e vendem. Tá? Isso daí gera muitos problemas aí para o país, para a população de modo geral. Mas a gente tem que saber que esses problemas são heranças aí desse período colonial. Olha só, um outro aspecto aí que eu vi muita gente na hora da aula, eu pergunto, tem dúvida? Tem dúvida? Não, professor, tá tudo tranquilo, sei tudo, vou tirar 10. Aí quando vem a prova, professor, tô na recuperação, porque não dá, A galera tem que perguntar na prova, eu falo pra vocês durante a aula, questiona, pergunta, a gente tá ali pra tirar dúvida, pessoal. A gente tá ali pra tirar dúvida, pra ajudar, mas vocês parecem que se fazem de susto, eles são engraçados, aí depois chora, Já falei, hora da prova, filho chora, mas não vê, hein? Então, olha só, galera, definição de bloco econômico, a gente falou do Mercosul, mas como que vamos entender o Mercosul se a gente não vê um bloco econômico, não entende o que é um bloco econômico? Então vamos entender aí o que seria o bloco econômico, A definição do bloco econômico, seria sim, um conjunto de países que se juntam, criam um bloco,
para fazer comércio, né, e acordos comerciais, né, acordo, isenção de impostos, uma área de livre comércio, né, uma união aduaneira mais para frente. Então a gente vai ver cada um aí, tá? A primeira aí definição, primeiro tratado que se faz num bloco econômico é a zona de preferência tarifária, né, ou a zona de ou a isenção de tarifas alfandegárias, né? Nessa primeira etapa, cada país possui sua própria moeda e cada qual aí com sua força econômica, né, e taxa de câmbio. Ou seja, cada um cobra o que quiser, tem o seu próprio câmbio. Desse modo, a importação e exportação de produtos são tarifados normalmente, sem que haja benefícios entre os países, mas foi um acordo, cada um comercializa o que quer ali, né? Para o início de integração dos países, para o início da integração dos países, no bloco econômico, são estudadas as tarifas individuais de cada país, realizando um relatório sobre as quais serão as novas tarifas preferenciais, ou seja, tarifas que serão cobradas por todos os integrantes do bloco, tanto para fora quanto para dentro, ou seja, tanto para os que fazem parte e também vão criar uma tarifa que chama-se TEC, mais para frente, que é a tarifa externa comum, para os países de fora do bloco comercializarem também. Ou seja, os novos valores serão cobrados para a troca de produtos importados entre os membros do bloco. Sendo assim, países que realizam a troca de mercadorias intra-bloco terão benefícios, né, com um menor percentual aí de impostos em contrapartida daqueles que não estão no bloco. Então o Brasil, por exemplo, não teria benefício tarifário em vender suas máquinas para a Alemanha, uma vez que nosso país não se encontra dentro da União Europeia. Ou seja, quando a nossa máquina vai para a Alemanha vai taxar a nossa máquina, vai botar imposto na nossa máquina. Para quê? Para proteger o mercado interno europeu. Né? Que se eu entro com o meu produto brasileiro mais barato do que o que está lá, eu atrapalho o comércio de lá, eu atrapalho a indústria de lá, porque eu vou criar uma competição desleal, né? Eu, não vou nem entrar no comentário agora não, que é para não estender muito. Já a França, por fazer parte do bloco, estaria na vantagem no valor dessa mesma máquina. Lembrando que uma vez que ainda não há uma moeda única no bloco, o valor do câmbio pode deixar esse benefício maior ou menor, depende da moeda de cada país. Isso ajuda na competitividade do país do bloco, dos países do bloco, quando suas economias se fortalecem em conjunto. Ou seja, o objetivo do bloco econômico é você montar um bloco com países com economia similares, né, bem paralelas, iguais, ou parecidas, ou próximas. Quando você cria um bloco com economia muito distante, tipo o Mercosul, o que acontece? Parece que o bloco fica travado. Ele tem um impedimento de crescer, porque ninguém quer investir dinheiro ali para o bloco crescer, igualar as economias. Na União Europeia houve igualaram as economias, ajudaram o que estava com problema, então por isso ela se desenvolveu bem melhor. Tá? Então, falamos aí do tópico 1, né, que é a zona de preferência tarifária, ou redução de tarifas alfandegárias, né? Agora a gente vai para a área de livre comércio. Na segunda, institui-se aí uma zona de livre comércio entre os países membros do bloco, onde os produtos... calma aí, pessoal, deixa eu voltar aqui porque a carinha atrapalhou aqui o final, ó. Tô dando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos já deu para ler. Pausou, leu, tá bonito. Então, vamos voltando lá. Institui-se aí uma zona de livre comércio entre os países, membros do bloco, onde os produtos são agora negociados com redução gradativa de tributos até o momento que ocorre a isenção intrabloco, ou seja, o comércio entre os blocos não tem mais imposto, ou seja, o Brasil vende para a Argentina, vende para o Uruguai e Paraguai e vice-versa, e ninguém paga imposto por isso. A mercadoria pode circular livremente entre esses países, tá ok? Em contrapartida, cada país ainda possui autonomia
em sua política comercial, taxa de câmbio, o que pode tornar um produto mais caro no país X ou no país Y, né? O que pode tornar o produto mais caro no país, não a questão do imposto, tá? Pode se levar vantagem em vender no Paraguai e não vender no Brasil. Terceira fase, união aduaneira. Cara para cima para não atrapalhar aqui, né? A união aduaneira, botei esses asterísticos aí, como dizia um amigo meu, asteréstico do Mercosul, né? Por quê? O Mercosul, ele encontra-se nessa fase. Essa é a fase que estamos, que ficamos estagnados, tá ok? No terceiro passo, os impostos internamente são extintos, havendo aí a livre circulação de mercadorias e bens dentro do bloco, sem qualquer tipo de imposto. Há também a instauração de uma tarifa externa comum, que é a TEC, falei lá na frente. A TEC, lá atrás, quer dizer, desculpa, a TEC, né, a tarifa externa comum, é para taxar os produtos que vêm de fora do bloco, né? Ou seja, a Alemanha, como a gente usou no primeiro exemplo, quer vender para o Brasil. Então, vai pagar um imposto porque a Alemanha não faz parte do Mercosul. Onde todos os países do bloco instauram aí um único imposto para a importação de produtos de países que não fazem parte do grupo. Então, a Alemanha, o mesmo imposto que ela pagaria no Brasil, ela vai pagar também no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, tá ok? Essa medida foi tomada para que seja mais atrativa a compra e venda de mercadoria entre os países do próprio bloco, fortalecendo suas economias e tornando aí um grupo mais forte economicamente. Lembram que eu falo? Sempre dou o exemplo, que eu gosto de dar esse exemplo, gente, que é interessante, né? Para você crescer a sua economia, você tem que crescer primeiro internamente. Não adianta eu querer ganhar dinheiro se a minha casa não estiver arrumada. Eu preciso arrumar a minha casa, eu preciso estar com a minha casa arrumada para me poder estar ganhando dinheiro. Foi assim que os Estados Unidos saiu da crise de 29. Por quê? Eles começaram a valorizar o comércio interno, eles cortaram tudo que vinha de fora. Aí tá aqui, ó, na União Aduaneira. Compra e venda de mercadorias entre países do próprio bloco, ou seja, fortalecer a economia do grupo, fortalecer a economia interna do bloco. Né? O Brasil ele tinha que começar a pensar nisso, em fortalecer a economia interna do país. Né? Em vez de vender tudo para fora, vamos fortalecer o comércio aqui dentro. O que sobrar a gente vende para fora, mas não é de interesse dos grandes industriais, dos grandes fazendeiros que já estão habituados, por isso eu digo que é uma herança do período colonial, em vender para a Europa. E a população que se lasque, né? Porque a população tem que fazer o quê? Comprar o mesmo produto nosso que foi produzido aqui, plantado aqui, e foi vendido para a Europa e Estados Unidos, e a gente tem que comprar os Estados Unidos de volta, pagando altas taxas, porque o dólar está lá nas alturas. Então, quem leva vantagem com isso? Não sou eu. Vamos para a quarta fase. Mercado comum. No mercado comum, né, que é a quarta fase, a liberalização da transição de mercadorias, pessoas, serviços e capital. Portanto, qualquer pessoa ou empresa pode circular ou se instalar em qualquer território dentro dos países membros do bloco econômico, havendo também a padronização de impostos pagos pelas empresas e população, bem como a consolidação de leis trabalhistas sociais, tirando a carinha para você ler. Professor, mas aí então o Mercosul tá aí, porque olha só, o brasileiro não pode só com a carteira de identidade passear pelos países que fazem parte do Mercosul? Pode, porque foi feito um acordo. Para que se pudesse fazer isso, mas não ainda estamos nesse estágio de bloco econômico aonde há essa liberação. Por quê? Porque você não pode residir fora do Brasil aí tranquilamente. Você não pode sair daqui para a Argentina só com a sua carteira de identidade. Ah, vou morar na Argentina. Não pode. Lá não tem um imposto único, não tem nada. Se você trabalhar na Argentina, você vai estar trabalhando de forma ilegal. A não ser que você vá com visto de trabalho, tudo direitinho. Do contrário, é ilegal. Você pode passear, você pode turistar, mas não para residir, para morar lá, tá? As leis também não são as mesmas. A quinta fase, União Econômica Monetária, né? União Econômica Monetária. E olha só, quem está aí nessa fase? A União Europeia,
né? Já passou pela livre circulação e agora União Econômica. Por que União Econômica? Porque ela tem uma moeda única, né? Olha só, vamos ler. Essa é a fase mais delicada e trabalhosa dentro da integração dos blocos econômicos, uma vez que diferentes países, cada qual com suas unidades monetárias, passam a compartilhar o uso de apenas uma moeda, no caso lá o euro, né? Que houve aí ideias de se criar uma moeda única no Mercosul também, para ele caminhar, né? E a moeda que se chamaria curumim, né? Mas ainda não saiu muito do papel. Ia ser bem engraçado, né? Quanto custa isso aqui? 3 curumim, né? Moeda com nome de filho de índio, né? Curumim. A União Econômica também compreende a padronização, não discriminando o filho do índio, mas é que é um nome engraçado, né? Curumim, 10 curumins, 100 curumins, né? Não é um nome que pega. Não é um nome legal para uma moeda, né? Nem Mercosul mesmo, vai botar o nome do bloco na moeda também não combina, né? Lá no euro combinou, euro, né? Combinou. 5 euros, 10 euros, né? Parece até nome de moeda mesmo. Mas é o nome de moeda, né? Desculpa. Mas assim, combinou com a moeda. Mas aqui ainda tem que criar um nome aí mais que combine melhor, né? Para poder tentar dar certo. A União Econômica também compreende a padronização de políticas econômicas macro e micro, ou seja, dentro e fora dos países, que todos fazem parte do bloco, criação de um banco central único, que será responsável por administrar aí os mais diversos assuntos do bloco, bem como ser um comunicador econômico, né, com os bancos centrais de outros países. A criação de um banco central para o bloco não necessariamente implica na instituição de bancos centrais individuais, né, de cada país membro. Ainda temos também o seguinte, parlamento único, né? A União Europeia ela tem o parlamento único, ela tem os deputados lá que são de cada país, ela é muito bem organizada. Temos aí também a sexta fase, gente. A sexta fase é a chamada de integração total. Então eu coloquei aqui para ficar bem claro. Olha só, essa última etapa de um bloco econômico é a integração total. Seja ela econômica, política e social, né? Aí lá embaixo, antes de continuar a explicação, eu coloquei: a sexta etapa de integração não foi alcançada por nenhum bloco até então. A União Europeia é que está mais próxima dessa sexta fase aí, da integração total, tá? O que quebra um pouquinho ali são as questões religiosas, tá? E algumas leis aí que não batem de um país para o outro. Estão tentando acertar isso, mas vamos lá, vamos ver como é que vai ficar para frente, para alguns anos à frente. Né? E seria o quê? O país ele deixaria de ser teoricamente um país, né? E passaria a fazer parte, ele continuaria sendo um país, desculpa, mas sem autonomia política. A autonomia política passaria para a direção do bloco. Aí também está sendo um impeditivo. Isso inclui alterar toda a legislação individual dos membros, tornando-a única como uma autoridade supranacional de poderes para elaborar leis, ou seja, seriam leis válidas para todos, né? Constituições políticas, estando aí os demais países sob sua autoridade, ou seja, sob a autoridade do bloco. Isso aí está impedindo ainda que isso vá para a frente aí direitinho, tá ok? Vamos falar aí agora da Mercosul, que é o nosso interesse, basicamente, né? O Mercado Comum do Sul, Mercosul, é um bloco econômico criado pelo Tratado de Assunção em 1991, tendo como países membros Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai. Inclusive, Assunção é capital do Paraguai, tá ok, gente? Mais recentemente, a Venezuela, né? A Venezuela entrou aí por alguns problemas, né? O Paraguai não queria que a Venezuela entrasse. Aí teve um rompimento aí, o Paraguai ganhou uma suspensão, um cartão amarelo. Votaram lá na época Brasil, Argentina e Uruguai, Venezuela entrou. Quando o Paraguai voltou, o Paraguai tirou a Venezuela, porque no Estatuto do Bloco todos têm que aceitar. Se um não quiser, não vai. Não, a Venezuela continua suspensa aí. Há promessas de adesão de outros países sul-americanos, né? Também sabemos que representou para o Brasil aí a oportunidade de diversificar o comércio exterior, adotando estratégias de enfrentamento com a concorrência externa, atrair também investimentos internacionais e funcionar como contraponto aí
da dependência da região de influência estadunidense, ou seja, da região norte-americana. Então o Brasil ele se torna uma das grandes potências da América do Sul, né, da parte sul do continente americano. Ele é a maior potência, tanto militar quanto econômica, mas ele também tem a oportunidade de impor o seu comércio nos países aqui da América do Sul, que é o que acontece. A gente se beneficiou muito com a criação do Mercosul. Pena que ainda não andou mais, que eu acho que seria muito legal criar-se aí realmente uma moeda única e nós temos a autonomia de circular entre os países. Inclusive estudar, né, gente? Que tem gente que sai do Brasil para ir fazer faculdade na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, faculdade de medicina, que aqui você paga 10, 12, 13 mil reais, lá você paga 800 reais para fazer uma faculdade lá por mês. Então muitos brasileiros estão fazendo faculdade lá, depois tem que fazer o revalida aqui, que dá uma trabalheira danada, e se fosse esse reconhecimento do bloco, tudo seria válido, não teria essa necessidade aí, né? Vamos que isso aí anda daqui uns tempos, né? Vamos ver aí, conforme for, vai dar tudo certo. Desculpa, gente. Como algumas características do Mercosul, tirei a carinha, podemos citar que foi criado aí com o objetivo de ampliar o comércio entre os países membros, né? Todo bloco ele quer ampliar o comércio entre os países membros, né? Que se não fosse isso, não queria um bloco para quê? Né? Tem que ter essa ampliação, tem que ter todo esse processo aí de você fazer com que os países, né, levem vantagem. A criação do bloco implica em vantagens, principalmente econômicas. Através da redução ou eliminação de tarifas alfandegárias, que é a primeira fase do bloco. Né? Redução de tarifa alfandegária, acabar com as tarifas, é o objetivo principal, reduzir e depois acabar de vez. Que os membros associados ao Mercosul são Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Guiana e Suriname. São membros associados, ou seja, fazem parte, tá? Mas não tem poder de voto nem de veto. Eles só fazem comércio, eles são associados ao comércio. Que em 2004, o México ingressou no bloco aí como observador, tá ok? Lembrando que o México é um observador do Mercosul, até porque ele está na América do Norte. Então, beleza, galera? Se ficar dúvidas, vamos lá, deixa um comentáriozinho que a gente comenta aí de novo, explica para até um outro vídeo. O negócio é todo mundo se dar bem na prova. Características ainda, né? E que até os anos 80, esses países sul-americanos não eram parceiros comerciais importantes, principalmente em relação a investimento. Porém, nos anos 90 passou a figurar notadamente a Argentina entre os mais importantes para o comércio exterior brasileiro, né? Tanto para compra quanto para venda. Um crescente número de empresas do Brasil já abriu filiais na Argentina e vice-versa. Muitas indústrias estrangeiras instalaram-se, né, em um desses países a fim de produzir para todo o mercado consumidor do Mercosul. E também aproveitando as vantagens que os países dão, né? Paraguai, Uruguai, eles dão muita isenção fiscal. Então, você botar uma empresa lá é muito legal. Você vai economizar bastante, consegue contratar bastante mão de obra, ajudar as pessoas e também vai ganhar um bom dinheiro aí vendendo para todos, né? Com a criação aí do Mercosul, já tirei a carinha antes, as parcerias econômicas brasileiras passaram por transformações, como a ampliação da parceria com os países sul-americanos. Notadamente, a Argentina se tornou um nosso parceiro aqui do Mercosul principal, em detrimento aí da antiga proximidade econômica com os Estados Unidos, né? Então, a gente acaba aí tornando a Argentina um forte parceiro aí comercial do Brasil. Ok, pessoal? Olha, tendo em vista aí, falamos já de bloco econômico, as heranças e o Mercosul, vamos falar um pouco sobre o continente africano. Tá? Diferentemente do continente americano, onde todas as fronteiras obedecem limites naturais, a África apresenta as características citadas em virtude principalmente dos interesses dos países europeus, preocupados aí com a partilha de seus recursos naturais, fazendo com que as tribos de etnias rivais ficassem, às vezes, dentro de um mesmo território, causando conflitos sangrentos. Tirei a carinha.
né? Por que conflitos sangrentos? É o caso de Ruanda, né? Tutsi e Hutus, Congo, entre outros países que vivem guerras internas de uma etnia querendo submeter a outra, né? Por quê? Porque são etnias inimigas. E quando houve lá a partilha da África, na Conferência de Berlim, não se respeitou isso. O que eles queriam era vantagens econômicas. Quem vai ficar com as melhores posições, quem vai ficar com os melhores territórios, quem vai ficar com diamante, quem vai ficar com ouro, é isso aí que eles queriam, dinheiro. Né? Aí vieram com a ideia que tinham que pacificar o território, que levar civilidade ao território, nada disso. Isso é desculpa para boi dormir. Eles queriam explorar mesmo o território africano. E foi o que houve. Exploração. A chamada partilha da África deu-se no fim do século XIX, entre os anos de 1884 e 1885. Foi organizada por Otto von Bismarck. Falei com vocês na aula essa semana. Em um contexto aí em que as potências nacionalistas europeias tinham expandido seus domínios pelos continentes asiáticos e africano. A partilha da África pode ser enquadrada no fenômeno mais abrangente, denominado aí neocolonialismo. A Conferência de Berlim foi decisiva para organizar os domínios europeus sobre o território africano. O Congo passou a ser um território submetido ao domínio particular do rei Leopoldo II, da Bélgica. Além dos países europeus, também tínhamos Estados Unidos e Império Otomano, que tinham interesse aí a livre navegação nos rios Congo e Níger. Né? Quem dominasse essa navegação aí ia estar com tudo, ia se dar bem, né? Eram interesses geopolíticos, né? Eram interesses militares nessa região, então todos queriam um pedacinho. Essa botei o rei Leopoldo aí, gente, porque é muito interessante. O rei Leopoldo II, ele era um cara tão ruim, tão canalha, que ele pegava os africanos e expunham eles nos zoológicos como animais. Né? Eles faziam exposição de pessoas que tinham problemas, que eram mutiladas. Ele tinha o famoso Circo dos Horrores, aonde ele mostrava as pessoas que tinham problemas, deficiência física para as pessoas, e eles achavam aquilo ali engraçado. Eles achavam aquilo ali muito engraçado, eles riam das pessoas. Mas você vê como que eles eram canalhas, né? Numa decisão dessa, de explorar, de ferrar com o território todo, eles falavam que estavam levando civilidade ao território. Sem vergonhas. As potências europeias tinham um papel fundamental na transição de uma dominação informal para o colonialismo, bastante agressivo, chamado novo imperialismo, tendo como principal característica desse novo imperialismo a economia direta dos territórios ocupados e a criação de estruturas coloniais, né, de administração excludentes e violentas, como foi lá na África do Sul, tá? Entre outros países também. Uma das justificativas mais usadas pelos europeus foi a dimensão civilizatória. Eles eram muito civilizados, levaram a civilidade total para o continente, usada para encobrir seus interesses econômicos nesse território. Além disso, gente, o neocolonialismo era baseado também em inúmeras teorias raciais, né, do período, destacando entre elas aí o darwinismo social, que usava uma leitura incorreta e racista, né, da teoria da evolução das espécies. Por que incorreta e racista? Porque eles usavam uma leitura de superioridade, né? Defendia a existência das raças humanas naturalmente superiores às outras. Então eles achavam que os brancos eram superiores aos negros. Que os brancos eram melhores do que o negro. Inclusive chegaram a pensar às vezes que o negro não tinha alma. Olha o absurdo. Gente, eu sempre falo com vocês. O negócio de racismo não tá com nada. Ainda mais aqui no Brasil, que todo mundo é cadinho, todo mundo aqui é misturado, aqui é uma mistura só. Temos mistura de todos. O povo brasileiro é tudo miscigenado. Você pode ser branquinho, feito leite, parceiro, mas vai ter lá uma misturinha no passado. O cara pode ser 100% negrão, mas vai ter um cadinho também misturado. Isso é natural do Brasil. Isso é natural aqui do povo brasileiro. O
cara só vai ser totalmente branco ou totalmente negro se ele veio de fora do Brasil para cá. Do contrário, ele vai ser misturado. Nós somos mestiços, tá ok? Então vamos lá. Vamos passar aqui. Na África do Sul, ocorreu uma violenta segregação racial, onde a minoria branca dominava política, social e economicamente. E a grande maioria negra, né, economicamente, a grande maioria negra. Ou seja, esse regime foi conhecido como o Apartheid. Foi um regime muito cruel, muito violento. Eu canso de falar para vocês, se um negro estivesse no ônibus, sentado, e entrasse um branco, ele tinha que levantar e ceder o seu lugar ao branco, sob pena de preso. Se ele passasse na rua, tivesse um banquinho lá e ele sentasse, ele poderia ser preso, porque aquele banco era para o branco sentar, o negro que sentasse no chão. Se bebedouro, tinha um bebedouro de água geladinha, era do branco. O bebedouro mais baixo de água de cor escura pertencia aos negros. E a água era quente. O banheiro, você tinha o banheiro de branco e o banheiro de negro. Nos estádios de futebol, o branco ficava na frente sentado, os negros ficavam atrás em pés. E sem direito a reclamar que você poderia ser preso. Outra coisa, o branco só poderia entrar em uma cidade se ele tivesse autorização. O negro só poderia entrar na cidade se ele tivesse autorização de trabalho de um branco. Tinha que ter lá um documento dizendo que um branco autorizava ele a entrar na cidade. Era um regime muito fechado. Os negros viviam nos subúrbios, né, e passavam grandes necessidades. Essa segregação era conhecida por ser o mais violento de todas as formas de racismo. O Apartheid teve seu fim em 1994, com a chegada de Nelson Mandela ao poder do país. A África dispõe para um futuro processo de industrialização de grandes concentrações de recursos naturais, como petróleo, carvão, cobre, entre outros. Além também de um enorme potencial hídrico. Na África, existe um continente africano, o potencial hídrico é enorme. Dá para fazer várias hidroelétricas ali no território, levar uma boa iluminação, porque são rios bons, rios que têm queda d'água, tá? Não podemos esquecer da Líbia, gente. Olha, a Líbia é muito legal. A Líbia tem uma característica muito forte, que ela é o maior país produtor de petróleo da África do Norte. Ou seja, dos países da África do Norte, o país que produz mais petróleo é a Líbia. Tá ok? Cuja exploração é feita onde? No deserto do Saara. Lá naquele lugar onde tem um calor infernal, que de dia faz 50 graus e à noite faz um frio 0 graus, ou até menos às vezes. Então, não podemos esquecer da Líbia também. Vamos falar também agora um pouquinho, galera, nesse resumão, de alguns conflitos, que a gente já falou aí na aula, só relembrando aí dos principais. Temos aí o conflito no Sudão do Sul, ordem política, de ordem política entre os rivais Kiir, que é o presidente do país, e o rebelde Riek Machar, que é o que desencadeou uma guerra civil no território. Também temos o conflito da Nigéria, de ordem religiosa, iniciado em 2009 pelo grupo terrorista Boko Haram, vitimou mais de 15 mil pessoas. Outra guerra civil também realizada em Ruanda, falo muito com vocês, temos o filme Hotel Ruanda, muito top, muito bom, vejam. Entre aí os anos de 90 e 94, entre os povos Tutsis e Hutus. Eu falo muito dessa guerra civil, que isso foi uma covardia que o branco fez. A ONU, nesse período da guerra civil, quando estourou mesmo a matança, a ONU se retirou do território. A ONU sabia que ia ocorrer essa chacina, esse genocídio. E o que a ONU faz? Ela abandona as pessoas à morte. Ela se retira do país em meio à guerra civil. 10 anos depois, 20 anos depois, 94, 2004, 2014, a ONU vai fazer uma entrevista e diz que poderia ter feito muito mais, poderia ter impedido o massacre. Mas e aí? Não impediu, deixou acontecer. Foi uma sacanagem da ONU. Deixou as pessoas para morrerem, dava proteção, sabia que isso iria acontecer, mas deixou lá as pessoas morrerem, tá? Então fica a minha indignação aí também na ONU sobre esse conflito. Veja um filme
que vocês vão entender bem legal o que eu falei. Muito bom para ver, principalmente com esse tempo aí mais fresquinho. Um filmezinho muito bom. Vejam só, Hotel Ruanda. Muito top, 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 top esse filme. E vai ajudar na aula também. Outro conflito aí em Mali, causado aí por vários grupos armados, tirando a cara da frente, que culpam aí o governo de discriminar grupos minoritários. Também temos o conflito aí no Burundi, considerado um dos países mais pobres do mundo, encontra-se aí imerso nas consequências de 12 anos de guerra civil durante 1993 e 2004. O território sofreu aí com a intensificação de conflitos étnicos entre Hutus também e Tutsi, que representam cerca de 80%, entre Hutus, que representam 85% da população, e Tutsi, que representam apenas 14%. Né? Então o Burundi e Ruanda passam pelo mesmo problema de guerra civil. Galera, espero que essa revisão tenha ajudado muito vocês. Tá? Desejo a todos aí uma excelente prova e acho que todos vão se dar bem. Caso não se deem, nos veremos na aula de recuperação. E desde já também agradeço a todos, né? Adorei dar aula para vocês esse ano aí, tá? Tamo junto e espero que, né, em 2021 já temos aí uma vacina e podemos aí nos encontrar aí para todo mundo se conhecer legal aí na sala de aula. Desejo a todos aí um feliz ano novo, um bom Natal e um próspero ano novo, né? Redigindo aqui. E para os que não passarem novamente, estaremos aí na recuperação. Grande abraço, professor Rogério. Tamo junto aí, pessoal. Precisando, não se esqueçam. Coloquem lá o comentário que a gente vai fazer um vídeo explicando novamente, tá ok? Grande abraço, hein?